Olá! A gente se baseia bastante no tempo, né? Quando a gente fala das coisas. Hoje, a gente vai ver juntos como falar as coisas no presente. Eu gosto, eu vou, eu como, eu sou. A gente vai ver tudo isso no conteúdo do Present Simple. Bora? Então, comecei aqui trazendo um exemplo. We like to study English very much. Nós gostamos de estudar inglês muito, né? Na verdade, em português, nós gostamos muito de estudar inglês. Ok, então, eu acho que ajuda muito a gente pensar em esquemas, em fórmulas, em maneiras de construir as frases. E sempre que eu trato de conteúdos que falam de tempos verbais no inglês, eu vejo que isso ajuda bastante. Então, foi o que eu fiz hoje. Eu escrevi um esqueminha com uma pequena fórmula para a gente tentar assimilar como montar as frases nesse tempo verbal, que é o present simple, que eu tô falando do presente. Não tô falando necessariamente desse exato momento, né? Estou falando, mas é uma ação que ela é mais contínua, né? Eu gosto de pizza. I like pizza. Hoje eu gosto de pizza, ontem eu gostava também de pizza, amanhã eu vou continuar gostando de pizza. Então, é uma ação que ela é contínua, ela é do tempo presente, né? Não necessariamente do agora, mas espero que tenha dado para entender. Então, aqui, 3 situações sempre que a gente vê, né? No inglês, no português, nas línguas, nas formações de frases, a gente pode afirmar, negar ou perguntar. Então, eu trouxe essas 3 situações dentro dessa fórmula do Present Simple para a gente analisar e ver como montar as frases. Começando pelas afirmações. A gente vai começar sempre com o subject, que é o sujeito. Depois, a gente vai trazer o verb, que é o verbo. Aqui, nas afirmações, uma coisa importantíssima de lembrar sempre no Present Simple. Para os sujeitos he, she, it, o nosso verbo muda. Então, eu sempre ouvi nas aulas de inglês que eu tive, sempre ouvi os professores falando, he, she, it são os diferentões, são os sujeitos diferentões, eles gostam de ser tratados diferente. Isso não deixa de ser verdade, porque muitas vezes a gente vai ver na gramática que quando são esses sujeitos, a gente tem que prestar atenção e mudar alguma coisinha ali na construção da frase. É o caso do Present Simple, então prestar muita atenção. Se o sujeito for he, ou she, ou it, o nosso verbo vai ganhar um S no final. O que quer dizer isso? Nessa frase, por exemplo, aqui o sujeito é we, certo? Nós, né? Nós gostamos muito de estudar inglês. Se eu estiver falando dela ou dele, isso não encaixa nesse contexto aqui, mas se eu estivesse falando dela, she likes, então não seria mais só like, a gente colocaria um Szinho porque o sujeito é she. Poderia ser o nome da fulana também, né? Maria likes, só que Maria é she. Então, independente de estar assim ou não na frase, pode ser que esteja com nome próprio. A gente vai ter que identificar qual que é o sujeito. E aí, se for um desses 3, nosso verbo vai ganhar um S no final. Importantíssimo isso, faz toda a diferença na interpretação, na hora de escrever, muda o sentido todo da frase. E é um erro bem grande, assim. Então, é uma coisa para prestar muita atenção. Eu acho que é uma das coisas mais importantes do Present Simple, é lembrar dessa diferença do he, she, it. Ok, então, se fosse she aqui, she likes to study, só vamos botar S nesse verbo, porque é esse que importa. Esse é o verbo que está atrelado ao sujeito, então é só nele que a gente vai mexer. She likes to study. Poderia ser outra frase. I like pizza. Se fosse she likes pizza. I love you. Posso falar I love you. Se for she loves you. Tá? Então, sempre, verbo ganha S quando é he, she, it. Ok, afirmações. Negação. A gente vai colocar o não, né? Eu não gosto, eu não vou. Só que o não, nesse caso, no caso do Present Simple, ele precisa de um verbo auxiliar, que é o do. Coincidentemente, o verbo do no inglês significa fazer também.
E aí a gente precisa ficar atento de entender a posição desses verbos na frase para não confundir uma coisa com a outra. O que quer dizer isso? A gente vai começar sempre com o sujeito, depois vai vir o nosso verbo auxiliar, que é don't ou doesn't. Qual é a diferença desses dois? O doesn't é para o he, she e o it. Então, eles são os chatos, eles precisam desse tratamento especial. Então, a gente vai dar o doesn't para eles. É a mesma coisa que o S aqui, só que está no nosso verbo auxiliar. Na negação, a gente precisa do don't ou do doesn't, antes do verbo. Só que daí, dessa vez, o verbo, se for he, she, it, não vai ganhar S, porque esse S já está aqui. Então, eu não preciso colocar, vai ser o verbo original. O que eu estou querendo dizer? Vou usar o exemplo simples que eu usei antes. She likes pizza. Ela gosta de pizza. Se eu quero dizer que ela não gosta, she doesn't like pizza. Então, o like perdeu o S, porque o S, ele tá ali só pra gente entender. Tá, o sujeito é he, she ou it, só pra isso. Se o S tá no doesn't, a gente não precisa colocar o S no verbo. Né? Então, she doesn't like pizza. She doesn't love me. She doesn't love me. Ou he doesn't love me, pode ser. Tá? Então, se o S tá aqui, se a gente usa o doesn't ou does, a gente não precisa mudar o verbo. Então, sempre original aqui. Nas interrogações, a gente vai começar com o verbo auxiliar, que ou é o do ou é o doesn't, caso o sujeito seja he, she, it. Mesma coisa, mesma regra das frases de antes, né? Das situações anteriores. Então, do ou does, sujeito e o verbo original. Porque se tiver o does na frase, não precisa colocar o S no final do verbo, lembra? É isso. She doesn't like pizza, ou she likes pizza. Ok, se eu quiser perguntar, ela gosta de pizza? Does, porque é she, does she like pizza? Ou então, do you like pizza? Você gosta de pizza? Pode ser também. É muito importante a gente entender a diferença do verbo auxiliar e do verbo de ação no lugar da frase. Então, eu trouxe um exemplo bem importante, aonde o verbo, lembra lá no início do vídeo que eu falei, o do é o verbo auxiliar, mas ele também significa fazer em inglês. Putz, como é que eu vou saber? Trouxe esse exemplo porque isso acontece. Às vezes, tu vai pegar uma frase que a pessoa está falando de fazer algo e vai precisar usar o do ou don't ali. E aí, né? Pra gente não se confundir, a gente tem que saber onde que vai cada coisa. Então, aqui, she does English exercises every day. O que eu estou dizendo? Ela faz exercícios de inglês todos os dias. Ela faz, ela resolve, né? Então, no inglês eu vou usar esse verbo, she does. Esse ES aqui, simplesmente está aqui porque o sujeito é she. Se fosse I, seria I do English exercises every day. Simples, mas como é she does. Negação, she doesn't do, e aí o verbo está aqui, original, conservado sem ES, porque já tem um verbo auxiliar aqui. Então, she doesn't do English exercises every day. Esse erro é muito comum. Às vezes, se tu perguntar, e aí, se essa frase for com she, se quiser dizer que ela não faz. Muitas vezes a pessoa vai responder, she doesn't exercise every day. Mas não, tá faltando verbo de ação. Porque é sujeito, verbo auxiliar e verbo de ação. Tem que ter sempre esses três elementos. Por mais que eles sejam iguais, por mais que esse do de verbo auxiliar é igual ao verbo de ação. Só que ele não é igual, porque é she, então é she doesn't do. E se não fosse, seria I don't do. Então ele se repete mesmo. Parece estranho, parece errado, mas não é. Tá? É porque cada um está cumprindo sua função. Interrogação, does she do English exercises every day? É isso, mesma coisa, vai se repetir, só que entre um e outro tem o sujeito, né? Então, does she do? Verbo auxiliar, verbo de ação. Ok?
confere o resto do conteúdo no canal, dá uma lida no material escrito, isso vai te ajudar bastante, porque é importante, esse conteúdo é tempo verbal, então é um pouco mais chatinho mesmo. Mas espero que essa aula tenha te ajudado. Fica ligado nas próximas, um beijo e até lá!